Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua palavra, meu Deus, será pregada nesse momento, meu Deus. Meu Senhor, que vidas sejam alcançadas através da tua palavra, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, envia a tua palavra revelada a rema com poder e autoridade, meu Deus. Que a tua palavra vá, meu Senhor, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos amigos ouvintes do programa Templo Livre, a palavra de vida nesta noite está comigo. Nós estamos falando sobre o mês de Tamuz, que é o 4º mês em Israel. E a nossa palavra, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, está no livro do profeta Zacarias, no capítulo 8. Você vai ver como Deus ele transforma a maldição em bênção. Enquanto no Brasil é o 6º mês, o mês de junho, em Israel é o 4º mês, o mês de Tamuz. Está começando o verão em Israel e foi justamente no mês de Tamuz que aconteceu o cerco babilônico em Jerusalém. Então os judeus eles foram forçados a deixar de oferecer sacrifícios diários no templo devido à falta de ovelhas. Também por causa da idolatria, Jerusalém foi invadida e o povo foi levado cativo e ficou em uma nação estranha durante 70 anos. No dia 17, no mês de Tamuz, é dia de jejum e luto pelos terríveis eventos que ocorreram neste dia. Os judeus dizem que este jejum é um dos 4 jejuns que se transformarão em júbilo quando o Messias vier. Só que o Messias já veio e eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Então nós veremos que em Zacarias, no capítulo 7, Deus ele decretou um juízo sobre o seu povo. Só que no capítulo 8 você vai ver que Deus transformou este juízo em bênção. No capítulo 7, Deus estava justificando o cativeiro. Porém, no capítulo 8, Deus ele transforma o juízo em bênção. Vamos para Zacarias capítulo 7, a partir do versículo 8, e diz assim: a causa do cativeiro. E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-lhe o ombro rebelde. Simplesmente o povo deu com os ombros, não é comigo? E ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara.
pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas, e Espírito está escrito com letra maiúscula, então está fazendo referência ao Espírito Santo de Deus. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamarão e eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei como um vendaval por entre todas as nações que eles não conheciam. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém ia ou vinha por ela, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Deus estava justificando o porquê do sofrimento do seu povo. Só que agora, a partir do capítulo 8, Deus ele vai transformar a maldição em bênção. Promessas de Deus a Jerusalém. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, que será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nela brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, tirá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porquanto antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganho os animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei como o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, a terra dará sua novidade, os céus darão o seu orvalho. E farei que o restante deste povo herde tudo isso. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvareis e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim tornei a pensar nesses dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu aborreço, diz o Senhor.
E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto, o jejum do quinto, o jejum do sétimo e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orlas das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus, Ele tem o poder de transformar, através de suas palavras, a maldição em bênção. Eu comecei lendo para vocês o capítulo 7 de Zacarias, a partir do versículo 8, Deus justificando ao seu povo as causas com que o povo de Deus foi punido por causa da desobediência, por causa do coração duro, por causa da idolatria. Mas a partir do capítulo 8, Deus, Ele transforma a maldição em bênção. Os versículos 1, 2 e 3 são as características de Deus para com Sião. Ele começa dizendo que Ele é um Deus zeloso e Ele se voltou para Sião e habitará no meio do seu povo. Deus é um Deus zeloso. Ele cuida do seu povo. Ele se volta para quem olha para Ele. Então, Deus, Ele dá características de que Ele é zeloso e que Ele habita no meio do seu povo. E a partir do versículo 4, Ele decreta bênção sobre Jerusalém. E qual é a primeira bênção, irmão Wellington? A primeira bênção é a segurança. Deus, Ele diz que ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um o seu bordão por causa da sua muita idade. Deus é um Deus que traz segurança para o seu povo. Versículo 5. Deus é um Deus de alegria. A segunda bênção que Deus decreta para o seu povo, para os moradores de Jerusalém, é a alegria. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos.
o que Deus vai fazer em Jerusalém, o que Deus vai fazer no meio do seu povo. É um evento tão maravilhoso que vai causar espanto. Toma posse dessa palavra no nome santo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Qual é a outra bênção decretada para o povo de Deus? A outra bênção decretada é a salvação do seu povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Jesus, quando vier à terra para buscar os seus escolhidos, ele vai agrupar todos do Oriente e do Ocidente. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. A próxima bênção decretada no versículo 8 é que eu e você, nós seremos propriedades de Deus. Trá-lo-eis e habitarão no meio de Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 10, por causa do juízo, Jerusalém tornou-se uma desolação. Os homens se consumiam, os homens trabalhavam, mas não havia ganho para eles. Por que, irmão Wellington? Porque Deus havia decretado um juízo sobre o seu povo por causa da desobediência. Deus disse que eles trabalhavam, eles se consumiam, mas não havia ganho. Eles criavam seus animais, mas esses animais eles não conseguiam vender, então não havia lucro. Eles trabalhavam e não ganhavam, e não havia paz em Jerusalém, nem para quem entrava, nem para quem saía. Porque Deus, ele suscitou os homens, cada um contra o seu próximo. Por que isso, irmão Wellington? Por causa da desobediência. Versículo 11. Deus, ele fará algo diferente. Deus fará algo surpreendente. Deus fará algo que encherá de alegria o coração do seu povo. Se no versículo 11 Deus está dizendo que nos primeiros dias de cativeiro foi juízo, os repatriados, aqueles que voltarem, serão recebidos com bênção. Mas agora não serei como o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. E no versículo 12, ele continua decretando bênçãos. Que bênçãos são essas, irmão Wellington? Prosperidade, novidade da terra, orvalho do céu, posteridade. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, a terra dará sua novidade, os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isso. A sua posteridade vai herdar tudo de bom que Deus está dando para você nesse tempo. Toma posse dessa palavra no nome santo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
E ele continua no versículo 13, falando sobre Judá e sobre Israel, que eram maldição entre as nações. Eles seriam salvos por Deus, tanto Judá como Israel, e seria uma bênção. Já está decretado, ser tu uma bênção. Deus fará da sua casa, Deus vai fazer do seu ministério, Deus vai fazer do seu trabalho, Deus vai fazer da sua convivência, da sua família, um lugar de bênção. Toma posse dessa palavra no nome santo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 14 e versículo 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim tornei a pensar nesses dias, fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Qual é o aprendizado que a gente tira disso, irmão Wellington? Deus está afirmando que a bênção ou a maldição está nas mãos dele. Se eu e você obedecermos a Deus, é bênção. Porém, se formos desobedientes, a maldição cairá no meio do seu povo. Deus, ele é dono do juízo, Deus, ele é dono da bênção, Deus, ele também é o dono da maldição. Porque se Deus decretar maldição, eu quero ver quem é que vai dizer o contrário, quem vai fazer o contrário. E quando Deus decreta a bênção também, eu quero ver quem é que se opõe entre você e sua bênção, porque foi decretada por Deus. Versículo 16 e 17. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu aborreço, diz o Senhor. Olha o que é que Deus quer do seu povo. Olha o que Deus quer que eu e você faça para que eu e você sejamos abençoados. Deus, ele quer inteireza de coração. Deus, ele quer a verdade. Deus, ele quer juízos verdadeiros. Deus, ele quer que nem eu nem você pensemos mal do nosso próximo, nem que nós amemos o juramento falso, porque todas essas coisas ele aborrece. E se você for lá no versículo 18, no versículo 19, você vai ver a palavra do Senhor que veio a a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto, o jejum do quinto, o jejum do sétimo e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. O jejum do 4º mês, que é o mês de Tamuz, que é equivalente ao mês de junho em Israel. Esse jejum do 4º mês, ele dura 13 semanas, a partir do dia 17 do mês de Tamuz. Nesse período, eles jejuam, eles não usam roupa nova, eles não cortam o cabelo, eles não se alimentam de alimentos, eles não consomem alimentos que eles gostam, que
tem prazer. Por quê, irmão Wellington? Por causa da destruição do templo. Mas só que Deus, ele já transformou a maldição em bênção. E os judeus continuam no mês de Tamuz fazendo jejuns de maneira triste, como se estivessem em luto, quando na verdade Deus, ele disse que esse jejum é um jejum que será jejum de gozo, de alegria, de festividades solenes. Por quê, irmão Wellington? Porque Deus já transformou a maldição em bênção. E Ele pede para que eu e você amemos a verdade e a paz. Versículo 20, 21 e 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos, os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, e eu também irei. Eu também busco o Senhor dos Exércitos. E você? Versículo 22. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. De uma cidade abandonada, de uma cidade desprezada por causa da desolação, de uma cidade esquecida por causa de um juízo decretado por Deus. Jerusalém hoje é uma das cidades mais importantes do mundo. Por quê, irmão Wellington? Por causa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 23. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No Oriente, pegar na orla das vestes, pegar na orla do vestido, é um sinal de submissão. Não apenas de submissão, mas um sinal de submissão e súplica. Uma vez que o povo de Deus, eles passaram muitos anos debaixo da dominação estrangeira. Vamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 24, está escrito assim: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isto antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos:
Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Imagine Jesus Cristo, Deus encarnado, andando no meio do seu povo, assim como está escrito em Zacarias capítulo 8. Só que Jesus olhava e aquela multidão o apertava, e ele olhava e via uns fariseus. Os fariseus julgavam a Jesus. Ele olhava para o outro lado, via os saduceus, que não acreditavam que ele era a ressurreição e a vida. Mas de repente ele exclama: quem me tocou? Os seus discípulos dizem: Senhor, a multidão te aperta e o Senhor pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Aquela mulher se submeteu a Deus. É a confirmação da profecia de Deus em Zacarias 8. Quando uma pessoa toca na orla dos vestidos de um oriental, aquela pessoa está se submetendo a ele. Aquela mulher estava se submetendo a Jesus. Ela pensou: se eu simplesmente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Então, pelo fato daquela mulher ter se submetido a Deus, ela ficou curada. E eu pergunto a você: você quer ser curado nesta noite? Você quer a solução dos seus problemas? Então se submeta a Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até aqui me ajudou o Senhor.